Se você é um criador de conteúdos que assiste filmes de qualidade questionável para falar no seu canal, um dos melhores investimentos que você pode fazer é assinar a Amazon, porque para encher o catálogo deles, eles compram muitas dessas animações de estúdios desconhecidos que alguma licenciadora aleatória do Brasil comprou e fez uma dublagem provavelmente questionável, e por isso acabam sendo algo muito barato de se ter no streaming. E, como eles não são de estúdios grandes, não existe um grande controle de qualidade para fazer as coisas o mais family friendly possível. Por isso vira e mexe sai da bolha alguma dessas animações que tem uma coisa ou outra mais violenta, ou um filme que com certeza não é feito para crianças, embora eles vendam como se fosse. E foi aí que quando eu caí no filme Princesa por Acidente lá no catálogo, eu fiquei muito interessado quando eu vi que a classificação dele era de 14 anos. E curioso com isso, eu fui procurar no Google sobre o filme para saber se alguém já tinha falado dele, seja uma crítica pra internet ou mesmo um vídeo mesmo, mas eu não achei. Porém, o que eu achei foi esse post aqui no Reclame Aqui, filme Princesa por Acidente, impróprio para todas as idades no Prime Video. O filme Princesa por Acidente é violento, um absurdo está colocado como livre para qualquer idade. Tive de parar o filme com várias crianças assistindo depois de ver os absurdos. Nessa hora aí, eu pensei, eita nós! Porque, para material de comparação, o comum é que animações tenham 3 classificações, ao menos aquelas que não são explicitamente para adultos, livre para todos os públicos, 10 anos para aqueles que já são um tiquinho mais pesados por ter, sei lá, aplicações de morte e etc, e 12 anos, que só para explicar bem, é o que Hora de Aventura e Apenas um Show recebiam. E embora essas séries sejam sim infantis, elas tinham aqui e ali umas paradas bem fora da casinha, não é à toa que viviam sendo censuradas no canal. Ai, que nojo! O que era isso? Definitivamente não é sêmen de unicórnio. Agora, 14 anos é muito incomum de se ver em desenhos. Isso já abre margem pra muita coisa. Essa é uma lista de exemplos e você pode ver que pode rolar até suicídio assistido. E eu imaginei que se passou de livre pra 14 anos, provavelmente deve ter tido outras reclamações, talvez do suporte ou algo assim. E podia ser um baita do filme violento ou bizarro. E aí então, eu fui atrás pra ver o que esse filme entregava. Princesa por Acidente foca em Lia, uma órfã que rouba comida pra sobreviver junto dos seus amigos animais, 2 lontras e um guaxinim. Um dia, porém, ela entra no castelo para conseguir o que comer, mas ao ser descoberta por um guarda chamado Crobar, que constantemente tentava capturar, ela foge, indo até uma torre onde estava o príncipe, que logo se tornaria rei, e o Tristão, que governava no seu lugar até ela atingir a maioridade. Ela descobre, porém, não só o passado de Tristão, em que ele envenenou o rei para usurpar o trono, fazendo sua tia, uma feiticeira, levar a culpa, como agora ele estava envenenando o príncipe Rolando também. Entretanto, por anteriormente terem acidentalmente mexido na poção, ela o transforma em um galigato. Tentando sair dali sem ser vista, Lia é confrontada por Tristão, que tenta atacá-la, mas Crobar chega na torre na mesma hora, dando chance dela fugir dali com Rolando. Então, ela promete que vai ajudá-lo a voltar ao normal, se em troca, ele desse o tesouro do rei pra ela. Então, ao enganar Crobar dizendo que é uma princesa, e levando junto um bobo da corte chamado Rigolino, ela vai em uma aventura atrás da tia do Tristão, que fugiu para a Floresta Amaldiçoada, e era a única que podia trazer o príncipe de volta. Então, esse é um filme com quase nada de inspiração. Os melhores elogios que eu posso dar pra ele é que a sequência do passado do Tristão tenta imitar um 2D e é um estilo até que bonitinho. Tem algumas piadas bem selecionadas que funcionam, inclusive uma delas é uma piada de incesto. Só de pensar que esse é o príncipe Rolando. Bem, é isso que acontece quando nobres casam entre si. E a animação é o estilo comum que você vê em todo lugar, mas os designs não são a pior coisa do mundo. Eu até acho interessante da protagonista, inclusive. E a sequência na Floresta Amaldiçoada até que é bem bonita. O cenário é vivo e tem uma iluminação que eu genuinamente acho bem feita. E ela é fluida no geral, mas meio que é só isso. Os personagens são escritos de forma muito sem graça, a protagonista começa com esse lado mais forte, sendo bem acrobata, o que te faz achar que ela vai ser mó ativa na ação, mas é menos do que parece. E todo esse lance dela ser órfã parece que vai ser um ponto mega importante, mas no máximo volta aqui e ali bem rápido e o filme logo esquece essa informação. O Crobar tem todo o objetivo de ser um cavaleiro, e ela, fingindo ser uma princesa, diz que se ele ajudasse ela, o nomearia como um. E aí seu arco no filme é provar diversas vezes que merece isso, criando no meio do caminho um carinho pela Lia. É em essência ele basicamente se tornando um pai pra ela, mas não funciona tanto quanto deveria. O filme tem rapidamente esses momentos de tentar ser meio dramático, só que ao mesmo tempo ele não segura esses momentos o suficiente e nem leva mínimo de tempo pra prepará-los. É 5 segundos pra depois mais 10 de piada. Tem um momento de identificação em que a tia do Tristão
tá falando como ela não sabe como é ser perseguida, e a Lia diz, ah, eu sei sim. Pronto, ela acredita e ajuda eles. Tem toda uma ideia de arco dela começar a gostar de ser vista como princesa, e aí 2 segundos depois, ela começa a se tornar snob, uma pessoa mega ruim pro Crowbar. Mas isso dura literalmente uma cena, e ela já vira boazinha de novo. E o momento que a verdade vem à tona, também é quase uma boa cena, em que ele diz que ela não tinha direito de enganá-lo, e a Lia diz como ela precisava fazer isso para sobreviver, que ela precisava do tesouro, já que os nobres não se importavam com os pobres. Mas logo a cena é cortada antes dela evoluir o suficiente, e na próxima interação eles são amiguinhos de novo. É na verdade uma parada muito comum nesse enredo. No final, quando a Lia diz que o Tristão matou o rei e tentou matar o Rolando, mesmo sem provas, geral só acredita nela e fica por isso. Ah é, tem o Rigolino também. A piada dele é ser esquizofrênico. Ele tá naquele tropo de personagem com marionete, mas que a marionete é praticamente uma coisa viva. O filme trata realmente como um personagem à parte. Em essência, ele é só mais um alívio cômico que é esse bobo da corte fracassado. Mas nele não tem muita graça. E pior, a maior parte do tempo ele nem tá fazendo coisas muito úteis pro enredo. Além de que não é interessante isoladamente também. E embora a meia dele solte umas pedradas de vez em nunca, no geral ela é tão sem vida quanto ele. Aí tu vê o fim do filme, em que eles estão tão sem ideias de como finalizar, que o Tristão transforma o cão dele num dragão do nada, tem uma briga muito enrolada pra vencê-lo, e aí enquanto isso umas cenas soltas de outra briga sem graça do povo todo contra os bandidos que o Tristão contratou. É tão, mas tão enrolado que o Rigolino tem umas 3 cenas gigantes em que a piada é só ele dizendo, ai meu Deus, como é que eu vou escapar daqui? Eu não consigo sair. E no fim, eles acabam derrotando o Tristão. Descobrem que o tesouro do rei eram só projetos pra ajudar o povo, tipo um orfanato, um hospital e afins. E o filme fecha com geral felizinho, yay! É até meio triste, porque eu consigo ver esse filme facilmente sendo minimamente melhor, com poucas alterações, porque parece que existia alguém ali que queria fazer uma coisa realmente decente, só que ela não sabia escrever bem o suficiente pra isso, e por isso o filme só fica muito sem graça. Mas Salem, esse filme parece bem bobo. O que tinha de tão pesado nele pra sua classificação? Então, tem umas 2 cenas que personagens aparecem pelados, mas na primeira é o Rolando e não aparece literalmente nada demais, e na segunda aparece tipo a bundinha de um dos personagens por uns 2 segundos. E eu duvido que seja por isso, porque, sei lá, apenas um show tem um episódio pior envolvendo o Pyrolito, e ele já chegou a passar na íntegra no Cartoon Network. E aí tem um outro momento em que a Lia toma uma flechada e eu pensei, ah, ok, tá, é isso então. Mas aí pouco tempo depois, mostram que a flecha pegou num boneco que o Crowbar deu pra ela. O que é meio engraçado, porque na cena que ela toma a flechada, eles mostram ela desnorteada e desmaiando, então não faz muito sentido, mas tá. E tirando essas 2, você no máximo tem aquelas falas que facilmente estariam em um filme da DreamWorks. Tipo, um vilão falando que vai acabar com os gatinhos dos mocinhos e sendo imediatamente repreendido. Eu não faço ideia do que fez aquela mãe surtar tanto no final das contas. E eu acho que vendo isso, a Amazon simplesmente subiu o máximo que dava a classificação, só pra que não acontecesse de novo mesmo. E não porque realmente o conteúdo do filme era pesado. O que é meio decepcionante, eu vou ter que dizer. Se ele fosse todo louco e maluco, pelo menos renderia um vídeo mais interessante. Mas ele é só completamente normal. Obrigado por ver esse vídeo até aqui. Dá like, se inscreve e aperta o botão de hype caso disponível. Tchau!